E a Fernanda, que é da pós. Da pós, né? A Fernanda da pós. Então, Bem-vinda, gente, Fernanda. eu gostaria de iniciar dando uma boa tarde, né, a todos vocês. Já imediatamente agradecer ao professor Fabrício pelo convite. O Fabrício sempre nos convida, quando nós estávamos na forma presencial, né, a gente realizava também esses eventos. A biblioteca também ela está tentando realizar, mas ainda é um desafio, né, para todos nós, né, em virtude da conexão de internet na Amazônia, que não é fácil, é um grande desafio para todos nós. E aí eu vou tentar hoje à tarde com vocês, hoje e na próxima quarta, né, Fabrício? Próxima quarta, né? Isso, no mesmo horário. Quarta, nós vamos também conversar sobre normalização. Então, como é via internet, a gente não vai ter tanto. Eu vou tentar ser o mais sintetizar, né, a questão das normas para vocês, tanto hoje como na quarta-feira. Eu vou tentar colocar os primeiros pontos, aí eu abro para as perguntas, vocês vão interagindo conforme eu vou passar, e quando tiver o momento da pergunta eu paro e a gente faz as perguntas que vocês tiverem dúvidas, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Catiane, tá? Eu sou bibliotecária do I7, mais ou menos eu entrei em 2007. Eu atuo na área da biblioteconomia e documentação. Atualmente, desde antes da pandemia, né, eu já estava um pouquinho afastada em virtude da licença maternidade. Talvez alguns de vocês não me conheçam, porque eu já estava afastada, né, do I7. Voltei na época da pandemia, voltei assim, nesse formato remoto. E eu vou contribuir com vocês na área da referência na biblioteconomia, que é a área que atua dando orientações aos nossos alunos, aos professores, quanto à citação, referência e documentação. Tá? A gente vai trabalhar duas normas hoje importantes, citação e referência, que inclusive a referência ela passou por uma reformulação, então ela foi modificada, né? Então, algumas informações que nós tínhamos que eram atuais, agora não são tão mais atuais, tá? É verdade. Então, eu quero pedir que vocês pudessem interagir conosco, tá? A gente vai abrir daqui a pouco, quer dizer, o chat já está aberto, né? E o que vocês tiverem de perguntas, se de repente não quiserem fazer, eu sei que nem todo mundo gosta de estar na tela, né? Mas pode fazer as perguntas no chat, que o Fabrício vai me ajudando, vai interagindo e dizendo quais as perguntas. É muito importante. Claro, com certeza. É fundamental, eu sempre, nesse processo de educação, é muito importante que a gente interaja, porque quando a gente interage, a gente aprende, sempre vai aprender melhor, né? Então, a gente aprende de qualquer forma, mas se a gente interage, pergunta, a gente é capaz de entender aquilo que a gente, de repente, passou despercebido, e aí você deixou, né, por timidez, por vergonha, e aí no futuro esse conhecimento ele pode fazer falta, né? Então, eu acho que é muito importante vocês fazer. Eu vou tentar ao máximo a gente ser um pouco informal, a gente dialogar e vocês sintam-se à vontade para fazer as perguntas. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, vou tentar ser o mais sintético, né, com vocês. Beleza, Catiane, fica à vontade. O prazer é nosso. Mais uma vez agradeço, viu? Ai, que legal. Eu gosto muito do treinamento e agora com esse formato que nós estamos, né? A gente gosta tanto de ter o contato, né, presencial, mas a gente vai fazendo o que é possível, né? Verdade. Deixa eu ver, colocar aqui, já tá para vocês, né? Tá aparecendo pra gente já. Falta só colocar aí no F5. Apresentação, né? O da F5, que você acha mais fácil. Deixa eu de novo. O pessoal tá chegando, isso é bom. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Voltou parou de compartilhar. Parou, né? Vou já colocar. Ótimo. Né? Perfeito. Agora, já com as atualizações do Meet, né? Já dá para a gente se ver, já dá para ver vocês aí, né? É verdade. E vamos lá.
Então, as orientações que eu vou passar para vocês hoje primeiro, né, como eu combinei com o professor Fabrício, a gente vai fazer em parte, né? Então, hoje a gente vai falar sobre dicas e orientações sobre normalização de trabalhos acadêmicos. E aí eu vou trabalhar a primeira parte hoje, que é sobre a citação. Sobre citação em documentos e as referências, tá? Então, eu vou começar falando para vocês de uma coisa que eu acho que muitos de vocês já deveriam saber, não sei se sabem, mas para você acessar as normas da ABNT, você não precisa utilizar simplesmente o Google, né? Porque aí você vai ter acesso a algumas normas da ABNT, mas vai estar ferindo a lei do direito autoral. A UFAM, ela tem o acesso e através do e-campus de vocês, tá? Então, vocês entram lá no e-campus de vocês, conforme está aparecendo aí, você vai colocar o seu CPF, a sua senha, igual como você entra para acessar outras coisas no seu e-campus, tá? E aí, quando você começa a acessar, você vai abrir lá o seu espaço do e-campus e você vai clicar no item biblioteca, não sei se vocês já experimentaram. E aí vão lá em base de dados. Qual está aparecendo aí para vocês? E aí você vai escolher, tem duas bases de dados, que é a Lection e a Target. E vocês vão clicar na Target. Que a Target é a nossa base de dados, onde estão reunidas, gente, normas de todo o mundo inteiro. Então, aí não tem só a ABNT, ela vai ter normas da ISO, vai ter, então, importante até para as outras áreas do conhecimento que, porventura, vocês possam utilizar, ela vai estar aí. E aí, clicando na Target, você vai abrir uma página de internet e você vai colocar lá, digamos, a norma que você quer ter acesso. Eu coloquei aqui a 14.724, que é a que a gente vai trabalhar na próxima quarta-feira. Então, eu coloquei como simulador, né? E aí, ela vai... Ó, eu digitei, coloquei 14.724. Vou marcar aqui normas brasileiras, mas lembrando que tem várias outras normas, inclusive diários oficiais. Então, você pode achar na Target não só as NBRs, né, da ABNT. Olha aí, eu cliquei, vai aparecer aqui, ó, igual como uma base de dados de pesquisa, igual o Portal CAPES, inúmeras outras bases, né? Cliquei, vou ver mais detalhes e eu posso visualizar. E aí, quando você visualiza, ele vai abrir a norma para você, tá? Vocês também têm a possibilidade de fazer o download, né? Esse download, ele é de 20 em 20 páginas. Essa norma, por exemplo, que eu acessei, ela tem 15, então eu posso baixar ela total, né? Fazer a impressão, que a gente chama, tem um símbolozinho de impressora, você vai clicar e aí ele vai fazer o download. Alguns alunos nossos, eles encontraram alguns problemas para fazer isso, mas basta você fazer o cadastro que já resolve, porque alguns alunos têm um problema no cadastro, tá? Olha como eu coloquei e vou pedir para imprimir, que ele imprime de 20 em 20 páginas. No caso, normas maiores, né, vocês vão ter que imprimir de 15 em 15. Esse imprimir nada mais é do que fazer o download, né, para o seu computador, tá? Que é uma forma também de repente, não ter internet onde você vai acessar, você já baixa e deixa no seu computador, tá? Em vez de você estar acessando aí, de repente, uma outra, aí você tem que fazer... Aí, lembrando que antes de você conseguir acessar, para você fazer o download, você tem que fazer um cadastro na Target, que é o seu e-mail e fazer um cadastro, tá? Muito simples. Vocês são nativos digitais, a maioria das bases de dados, vocês sabem como faz o cadastro. E aí é simples, né? Eu esqueci minha senha porque eu já tenho cadastro, mas quem não tem cadastro vai clicar e fazer o seu cadastro, tá? Aqui tranquilo, gente? Então, vocês já sabem, né? Para você fazer acesso hoje das NBRs, qualquer uma delas, você vai lá pelo portal eCampus, escolhe lá base de dados restrito e você vai clicar na Target, que é a base de dados onde você vai ter acesso a várias normas da ABNT. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tá tudo certo? Vou interagindo com a gente aí no chat, tá? Estou acompanhando aqui, fique à vontade para interagir no chat. Muito bom, Catiane, obrigado. Tá? Tudo certo, entenderam direitinho, né? Então,
quando quiserem acessar, baixar. Por que é importante eu falo isso? Porque quando você baixa, vai estar lá registrado, olha, essa NBR foi feito download, né, pelo direito autoral da UFAM, né, na verdade, a cota que nós pagamos. Então, você não vai estar infringindo a lei do direito autoral, de repente baixando um outro material. E, às vezes, também porque, por exemplo, no nosso caso, né, nós bibliotecários, profissionais pesquisadores, não dá, de repente, para uma apresentação, a gente levar um material que a gente pegou de uma outra universidade ou de um outro local, né? Então, a gente precisa reconhecer, né, e dar credibilidade para esses documentos. Então, lembrando que é pela base do eCampus que você faz esse acesso. É muito importante que você faça esse acesso, porque a universidade, né, o governo federal, ele paga por esse serviço, e muitas vezes nós nem utilizamos esse serviço. Tá? Então, a primeira norma que eu vou trabalhar com vocês é citações em documentos. Tá? Aí eu queria que vocês colocassem aí no chat se vocês já fizeram. Eu não vou pedir para vocês dizerem como é que faz uma citação, mas eu gostaria de saber se todos já tiveram contato ou já fizeram uma citação em documentos. Já ou não? Quem não quiser digitar, pode falar, né? E aí? Mayandra diz que não, Stephanie sim, Diana já. Sim. A maioria sim. Já imaginava. E como foi isso? A maioria fez... Como é que aprendeu? Deu tudo certo? Né? Teve correções para fazer? A maioria teve correções para fazer? Ou aprendeu na marra? Ou alguém ensinou? Vamos colocando, vocês podem ir colocando esses comentários, porque podem ajudar a gente lá na frente a refletir com vocês. Então, contem para aí a experiência de vocês. Como é que vocês aprenderam, né? Se participaram de algum treinamento, ou foi o professor, foi numa disciplina, contem aí para a gente, tá? Então, essa aqui é a NBR 10520, é essa norma que está lá na Target, né, que é a que regulamenta como é que a gente faz uma citação. O Mariano colocou aqui pesquisas em sites, né? A Fernanda colocou disciplinas da graduação, né, que ajudou ela, eu acredito que ajudou a orientar. Então, vamos lá. A Stephanie colocou, a primeira vez que vi foi na disciplina de metodologia da pesquisa, no primeiro período, e depois em pesquisas. Exatamente. Então, é uma experiência que, para alguns, né, às vezes é muito boa, para outros, às vezes, é traumático, né? Porque, às vezes, você acha que está fazendo correto, e aí vem algumas orientações, correções, né? Uma disciplina. Ou seja, a citação, gente, para a vida acadêmica de vocês e para a vida de pesquisador, a vida de profissional, é algo que você não vai deixar nunca. Eu já estou me formando, eu já estou fazendo meu relatório, está tudo certo, eu não tenho que aprender, eu não tenho que me atualizar. Né? Lê do engano, vocês vão ter que continuar na vida acadêmica, na vida profissional, né? Ou posterior na vida, na pós-graduação, né? Seja no mestrado, doutorado, na especialização, ou às vezes até como profissional, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, eu não vou mais atuar na academia, não vou mais trabalhar na universidade, então não preciso saber. Pelo contrário, quando hoje todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, elas trabalham tudo com projeto. Né? E o projeto, você também tem que ir lá fundamentar a sua ideia e o seu projeto. E você não vai poder sair por aí copiando a ideia das pessoas sem citar a fonte. Então, é muito importante. Então, não adianta dizer assim, eu vou assistir esse treinamento de hoje só para aprender para hoje. Não, você vai aprender isso para a sua vida inteira. Tá? Então, essa é a norma. Tá? A norma, quando vocês quiserem lá pesquisar lá na Target, é a 10520, tá? Ela é a norma que vai tratar especificamente da citação. Por que a gente cita? Tá? A gente cita por questões éticas, porque nós somos profissionais e a gente precisa respeitar as leis, as orientações, as normalizações. Também porque a gente não deve utilizar ideias e conceitos de outros autores sem a devida citação, porque a gente precisa dar credibilidade ao trabalho científico sustentando declarações.
Aí a gente entra naquela ideia, eu tenho uma informação, eu já sei que vou pegar um exemplo. Eu já sei o conceito específico da palavra metáfora. Tá, eu sei o que é metáfora, né? Eu vou colocar com as minhas palavras. Porém, ninguém sabe no meio acadêmico quem é Catiane. Né? Eu tenho uma ideia aqui, vou colocar. Mas é muito importante que no seu trabalho você dê a fundamentação. E é para isso que você vai utilizar a citação, para dar sustentação às suas declarações. Então, é muito importante que aí você utilize. Aí eu vou lá buscar alguns autores relevantes, por exemplo, na metáfora, se eu fosse escrever um trabalho. Então, eu ia buscar lá Rubem Alves, que é um teórico, né, Fabrício, da educação, né, que ele utiliza muita metáfora, né? Então, ele utiliza a metáfora para explicar. Então, eu posso, de repente, fundamentar, olha, um exemplo de metáfora. Então, vou utilizar aqui um exemplo, né, de Alves, 2016, né, usando lá a expressão como ele compara o conhecimento. Então, para isso que você utiliza a citação. Também para fornecer informações a respeito de trabalhos desenvolvidos na área da pesquisa, identificando metodologias, equipamentos. Então, na área da exatas, né, se utiliza bastante as citações, especialmente também para identificação de equipamentos, de fórmulas. Então, isso não deixa de ser uma citação, tá? Fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes e divergentes. Então, nem sempre a citação é só para sustentar, mas também para fazer uma contradita, né? Também questionar, também colocar um outro ponto de vista para que, de repente, você vai defender o seu e você mostra um outro autor que, de repente, seja divergente. Informar pesquisadores de trabalhos futuros, então é muito importante também, a citação ela é importante para isso, e contestar trabalhos, ideias e outros. Tá? Aí eu coloquei esse exemplo aí, eu acho que todos já ouviram falar sobre plágio? Já, né? Com certeza. Coloquem no nosso chat o que vocês entendem por plágio, aí coloquem pelo menos em uma palavra, o que vocês acham. Eu coloquei aí uma figura, né? O que é o plágio? Nada mais é do que a gente está vendo esse bonequinho aí, né? Todo de preto, né? Nas escuras, né? Com um saquinho aí de várias palavras, né? Então, ele demonstra um ladrão, né? Nada mais é do que um ladrão, que aí não está aí com uma arma, né? Mas, de certa forma, ele tem uma arma, ele tem a arma dele, que são as estratégias para se apropriar de ideias dos outros. É isso mesmo, Fernanda. Apropriação é quando você se apropria de ideias que não são suas, né? Talvez você até compartilhe dessas ideias, mas elas já foram ditas, estudadas por alguém. Então, o plágio nada mais é do que isso, de você se apropriar e aí sai, né, de fininho, resolve se apropriar das ideias dos outros. Então, por isso a gente cita, para não cometer o plágio. E aí o plágio, quando a gente fala de plágio, as pessoas assim se enganam, né? Eu coloquei, engana-se quem pensa que só faz plágio quem copia palavra por palavra. Então, às vezes, você fazer um trabalho inteiro sem citar de onde você tirou a fonte, também é configurado plágio. Por quê? Porque, com certeza, aquelas ideias que você tem, mesmo que preliminares, elas são baseadas em algum autor. Por quê? Porque a gente, de fato, já leu, né? Então, a gente precisa entender que o plágio não é só quando eu copio palavra por palavra, mas também quando eu tenho a ideia conceitual daquela pessoa, tá? Então, eu até coloquei bem, né, bem para vocês entenderem. Então, diga não ao plágio, né? O Ctrl+C, o Ctrl+V. Então, você copiar não é legal. Não é legal no sentido legal mesmo. Ele não é previsto na lei você fazer isso, tá? Pelo contrário, você pode responder administrativamente, né, civil e penal, quando você se apropria de conteúdo. Então, segundo esse autor, segundo Ramos, ele diz que existem 3 tipos de plágio: o plágio integral, parcial e conceitual. Qual é o integral? Quando você copia palavra por palavra, vai lá bonito e coloca no seu trabalho. Quando ele é parcial? Quando você
de certa forma, faz uma junção de vários autores, faz ali uma coxa de retalho, né? E aí você diz que você não identifica, tá? Então, quando você não identifica de quem é aquelas informações, você já está cometendo plágio. Ah, mas eu não disse que é meu. Não, mas você também não disse de quem era. Então, isso também se configura plágio, tá? E o conceitual, quando você tem a ideia daquela pessoa, não está com as palavras, eu troquei as palavras, mas continua sendo a ideia daquele autor. Então, de repente, a gente pegar um exemplo do Paulo Freire, né, que até é o que eu uso aqui no quadro, né? Então, eu digo que a educação, ela não transforma o mundo. Então, quem muda o mundo, né, são as pessoas, né? Então, eu troco de repente uma palavra aqui, uma palavra ali, mas o conceito é dele, né? A fala é dele, o estudo é dele. Então, a gente precisa realmente considerar o, a pessoa intelectual, o autor. E aí eu vou começar mostrando para vocês os tipos de citação. São 3: citação direta. Aí a direta ela tem a curta e a longa, citação indireta e a citação de citação. Então eu vou mostrar bem rapidinho para vocês cada uma delas. Então a citação direta. Qual é, gente, a citação direta? É aquela que você copia palavra por palavra, tá? É a transcrição exata, você copiou exatamente como o autor escreveu, inclusive os erros de português. Então você copiou exatamente, então transcreveu para o seu trabalho. O que diz a regra? Que você vai ter que usar esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo se chama aspas, tá? Então, olha aqui, olha no exemplo aqui que eu coloquei para vocês, ó. Citação direta. Então, citação direta curta é até 3 linhas. Então, você tá lá no seu trabalho, né? No Word, lá no formato A4, né? Imagem 3:2, e aí você viu que passou mais de 3 linhas. Aí já é citação longa. Até aqui, até 3, a gente chama de citação curta. Tá? Aqui no exemplo é porque a gente está utilizando o formato de PowerPoint, então realmente é menor do que o espaçamento, do que a configuração de uma página A4, tá? Só para que vocês pudessem entender. Então, olha aqui, ó. Então, é obrigatório você colocar as aspas, tá? Aspas no início, abriu e fechou. As competências tradicionais de profissionais da informação poderão acrescentar no valor. Aí, o que eu faço? No final, tá? Coloco o sobrenome do autor, o último sobrenome, tá? A vírgula, o ano e a página da onde você tirou. Então, isso é obrigatório. Se você, numa citação curta, direta, ou seja, a transcrição, se você não coloca a página, está errado. Por quê? Porque você transcreveu exatamente como o autor disse. Então, a gente chama de citação direta curta. Tá? Então, vai o último sobrenome, tá? O ano. Aí, só para vocês lembrarem, aqui nesse formato é o autor não fazendo parte do texto. Então, aqui, ó, percebo que quando eu escrevi, o autor ele não faz parte do meu texto. Eu vou colocar ele entre parênteses. Quando a gente fala o autor não fazendo parte do texto, gente, isso é um estilo de escrever. Não quer dizer que eu posso fazer só dessa forma. Eu vou mostrar para vocês outros modelos, tá? Até aí, tudo bem? Citação direta longa é a mesma. Citação direta é aquela quando você transcreve exatamente o que o autor escreveu. Só que com uma diferença, gente. Lá na citação direta curta, a gente utilizou a aspas, né? Que foi o único símbolo que a gente encontrou lá. Já na citação direta longa, os textos das citações, elas vão receber 2 formatações, ou seja, digamos assim, 2 pontos importantes. Ela vai ter que ter um recuo, que isso é feito lá no Office de vocês, tá? Na quarta-feira a gente vai falar sobre formatação, aí eu vou mostrar na prática isso, tá? Um recuo de 4 centímetros e vem numa fonte menor, tá? E o espaçamento também é simples, ao contrário da citação direta. Todo mundo aqui sabe o que é espaçamento simples, né? Que é esse espaçamento entre as linhas. Na citação direta curta, o espaçamento é o e-mail, é a formatação do seu trabalho, tá?
Já na citação direta longa, não, ele não vai seguir a formatação do seu trabalho, que é o e-mail. Ele vai receber o espaçamento simples, tá? A fonte vai ser menor, ou seja, se o seu trabalho é 12, que é o que diz a norma de formatação de trabalhos acadêmicos, ele vai dizer que é 12, então, logicamente, você vai ter alguma opção, né? Qual é a opção? 11 ou 10, tá? Ah, Catiane, eu posso usar 9? Claro que não, porque vai ficar difícil você visualizar, né, a pessoa que for ler o seu trabalho, tá? Então, vai ficar complicado você utilizar essa outra fonte menor, ok? Ah, e lembrando que o recuo de 4 centímetros da margem esquerda, ela eu destacando aqui, com um tipo de letra menor do que utilizado no texto e espaçamento simples. Eu até coloquei para depois o professor Fabrício encaminhar para vocês aos slides, eu até coloquei bem destacado em amarelo, que é um dos principais erros, né? A pessoa coloca em fonte menor, mas não dá o recuo de 4 centímetros, tem que ser dado, tá? Realmente, muito bom, Catiane. A citação, então, percebam que nós falamos da citação direta, que é aquela que você copia exatamente igual. Na curta, o que a gente faz? A gente usa qual símbolo? A aspa, né? E segue a formatação normal do texto. Já na citação direta longa, o que a gente fez? A gente acrescentou o recuo, né? A gente colocou uma fonte menor e a gente também acrescentou o espaçamento simples. Tá? Já na citação indireta, o que é a citação direta? A indireta. A indireta é quando você utiliza as ideias, você não usa exatamente as palavras. Então, você leu aquele texto, né, identificou a ideia do autor, você sintetizou ali, então você vai colocar também. É uma citação indireta, então são as ideias daquele autor. E aí, o que você. Aí é importante também eu destacar para vocês eu não sei se é a prática do professor Fabrício e de alguns, mas o que a literatura da metodologia científica ela orienta, que a citação indireta ela deve ser encorajada aos nossos alunos, pois é a maneira do pesquisador tem de ler, compreender e gerar conhecimento, porque às vezes só a citação direta ela é uma transcrição, às vezes alguns espertinhos, né, a gente chama assim, eles vão ali enchendo, né, colocando as informações e aí não constrói uma conexão. Então, a citação indireta, ela permite isso. A gente percebe que o aluno, o pesquisador, o escritor, ele, de certa forma, ele fez uma leitura, né, daquele conteúdo. Então, ela precisa ser encorajada, né, vocês precisam desenvolver também a questão da citação indireta, tá? Então, aqui, percebam que eu vou mostrar para vocês aqui já um outro estilo. Eu mostrei para vocês agora há pouco o tipo de citação em que o autor ele não fazia parte do texto, tá? Então, é quando essa forma aqui, ó, a primeira, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, aqui, ó, percebam que está o autor não fazendo parte do texto. Então, ele vem todo dentro do parêntese, e aí o último sobrenome do autor, ele vem todo em maiúsculo ou em caixa alta, como vocês queiram falar. Então, o último sobrenome vem assim, tá? Já lá na citação, quando eu digo assim, que eu não quero o estilo, eu quero escrever que ele faça parte do meu texto, aí ele já vem fora do parêntese, tá? Ele já vem fora do parêntese e só vem dentro do parêntese o ano e a página. No caso aqui, nós estamos falando de citação indireta. Na citação indireta não vai página, tá? Porque você está tendo uma ideia, está mostrando a ideia do autor, não está exatamente como você escreveu, né? A transcrição exata do que o autor colocou. Então, aí eu coloquei a citação. Então, na citação indireta, insere-se o nome do autor e o ano da obra, tá? Então, só tem, na citação indireta, apenas o ano, tá? E aí, não tem, vocês percebam que não tem aspas, não tem recuo, então, ela é uma citação em que simplesmente você vai colocar o nome do autor e vai o último sobrenome do autor e o ano, tá? E aí o estilo você é que vai definir como você escreve, se é o autor fazendo parte do texto ou o autor não fazendo parte do texto. Deixa eu ver se eu coloquei um outro exemplo para vocês. Citação indireta. Não, eu não coloquei. Mas aqui percebam que se vocês quisessem também colocar,
esse mesmo autor aqui, ele não fazendo parte do texto, então como seria? Depois do ponto, você ia abrir o parêntese, esse sobrenome viria para cá, né, onde eu estou sinalizando aqui, ó, no finalzinho da citação, todo em letra maiúscula, vírgula 2002, e eu fecharia o parêntese, tá? Isso se eu quisesse fazer uma citação indireta com o autor não fazendo parte do meu texto. Agora, essa questão do autor fazendo parte do texto ou não, isso é um estilo, gente. É vocês que vão definir na escrita de vocês. Deu para todo mundo entender? Vão me dando aí o feedback, gente, por favor. Se alguém quiser perguntar também. Até aqui, tem alguma pergunta? Isso. Fiquem à vontade, pessoal, porque ela para, né? Tira dúvida, né, Catiane? Vocês podem abrir o microfone, perguntar até aqui, né? Para sanar, para a gente não acumular nada, né? Se tiver alguma pergunta, Olha, o Mariano levantou a mão. Diga lá, Mariano. Na verdade, eu fiquei um pouco assim, porque lendo alguns artigos, eu percebi que alguns autores de artigos, eles meio que englobam, né, as duas, como, por exemplo, incluindo o autor e depois também na citação lá direta, com recuo, né, lá no, né, em caixa alta o nome do autor. Então, perfeito, Mariano. Perfeito. Por isso que eu falo que é o estilo do autor. Então, você pode utilizar todas essas formas elas podem ser utilizadas no texto, tá? O que a gente não pode é utilizar uma outra norma, né? Por exemplo, tem gente que às vezes, acho que vocês já viram a APA também, que é uma forma também de você fazer uma citação, só que é um outro código, não é a ABNT, né? Não é a NBR da ABNT. Aí você não pode, eu já fiz revisões de alguns TCCs e até teses, dissertações que as pessoas confundem e misturam, né? Porque às vezes nas produções dos artigos, acho que muitos de vocês já vão produzir ou já produziram, geralmente os periódicos eles pedem a APA, né? E aí quando você vai produzir o seu TCC é a NBR e a ABNT. E aí acaba que dando, acho que pela prática, acabam misturando, tá? Porque a gente não pode misturar as normas. Mas o estilo, eles podem, dependendo da parte do seu texto, Mariano, realmente aparecem, sim, algumas outras formas, e você pode utilizar. Bem como em alguns capítulos do livro, você vai sentir a necessidade de transcrever alguma coisa exatamente, né? E em alguma parte do seu texto você não vai sentir a necessidade de transcrever aquilo, né? De repente é uma coisa curta, breve, e aí você faz uma citação indireta. Ao contrário, de repente, você vai transcrever uma fórmula, uma norma, então você vai transcrever exatamente como o autor publicou na obra, né? Mariano, está esclarecido? Quer perguntar mais algo? Tá certo? Enquanto o pessoal vai pensando aí, eu comentar duas coisinhas rapidinho, Catiane, se você me permite, quando você toma sua água aí, tranquilo. Lá no Canadá, né, quando eu fiz o doutorado, uma coisa, assim, muito forte nas universidades canadenses é essa questão do plágio. Quando a gente chega, mestrado, doutorado, porque as disciplinas são juntos, graduação, a primeira coisa que eles advertem é sobre o rigor do plágio. Por quê? Porque lá a punição do plágio, se a pessoa for julgada pelo comitê de ética do departamento, da faculdade, se a pessoa for condenada, ela recebe uma carta de persona non grata, e é enviado para os reitores de todas as universidades públicas, privadas e público-privadas do país. Todos. Você fica banido da universidade. De tanto que o plágio lá é levado a sério. É muito rigoroso, né? E outra coisa que eu ia falar, a questão da APA, né? A APA ela é muito interessante, mas realmente, quando eu fui para lá fazer o doutorado, eu tive esse impacto, porque eu estava tão acostumado com a BNT, que às vezes meu cérebro automaticamente já jogava tudo, e aí meus trabalhos voltavam tudo para corrigir para a APA. Mas é interessante que depois que você aprende, né, e tem a Vancouver também, né, então é isso aí, era só isso mesmo.
E o plágio, gente, o professor Fabrício deu um exemplo no Canadá, e no Brasil, como acontece isso, né? No Brasil, a gente, especificamente, a gente não fala assim, o crime de plágio, né? Não existe esse termo. Existe a violação do direito autoral, que é uma lei brasileira, que diz que você não pode, lá vai existir todas as restrições do que você pode fazer ou não pode fazer ao se apropriar. Isso vale não só para conteúdo de publicação, né, de trabalho acadêmico, mas também para música, para vídeo, áudio, então tem tudo lá. Então, quando você viola, né, dentro da universidade, no caso, na Universidade Federal do Amazonas, o professor deu o exemplo do Canadá, mas na Universidade Federal do Amazonas nós também temos um procedimento, né, em que você vai responder o processo administrativamente. Mas eu sou aluno. Sim, você é aluno, você vai responder por isso. Né, existe uma comissão, né, Fabrício? Eu nunca acompanhei nenhum processo, mas existe uma comissão que ela vai fazer uma análise, né, quando alguém faz uma denúncia, uma acusação desse material, ou quando uma banca, um avaliador, um professor ou um aluno identificou que aquilo é uma apropriação de conteúdo, né, no caso um plágio, é representado, né, ao professor, e o professor, na qualidade de servidor público, ele vai levar as instâncias superiores para apuração. E aí ocorre essa apuração e o aluno, ele recebe, ele é julgado, né, avaliado, tudinho, e ele recebe uma punição, né, no caso, em alguns casos, dependendo do nível de qual foi a quantidade, a parcialidade, né, dessa apropriação, né, é avaliado tudo. E aí vai as punições, desde retratação pública até uma expulsão. Anulação daquele trabalho e até a expulsão. Até a expulsão, que é a mais severa, né? Isso. Então, é avaliado o percentual conforme que diz na lei, percentual de plágio, né? Se é 10, se é 20 e tantos por cento. Então, a comissão ela faz esse trabalho e aí vai disso, né? De retratação pública, que é quando o aluno ele vai dizer, olha, eu cometi esse erro, me apropriei, papapá, é feita uma retratação pública, depois ele pode também ter aquele trabalho, com certeza vai ser anulado, né? Ele é anulado, ele perde aquele direito, né? Naquela disciplina, além de ser reprovado, ele vai ser anulado aquele trabalho e a expulsão, tá? E aí não para por aí, porque isso é dentro administrativo, mas se for, de repente, a pessoa se apropriou de algum conteúdo que essa pessoa tem uma grande relevância pública, né, uma notoriedade na área da ciência, alguma informação, vai responder civil e criminal, tá? Então, a coisa é bem séria, então a gente realmente não pode brincar. E hoje, com vocês que são nativos digitais, a geração de vocês que nasceu, né, nesse eu e Fabrício não, porque ainda não nascemos na era em que tudo era digital, né? Então, algumas coisas não eram digitais. Não. Inclusive os livros, né? E publicações. Então, hoje, tenham muito cuidado, porque hoje é muito fácil a gente detectar, inclusive nós, profissionais da área da biblioteconomia, professores, existem várias ferramentas que a gente consegue detectar que a quantidade, o percentual a gente pode até no próximo encontro, a gente pode até mostrar para vocês que tem essas ferramentas que ela consegue detectar qual o percentual de 10%, 20%. Então, às vezes, até você, digamos assim, você nem propositalmente não quer fazer, mas às vezes você identifica, é bom você, né, colocar o seu trabalho lá, consultar, para ver se realmente não tem uma apropriação indevida, né? Porque como a gente começa a ler, a gente começa também a se apropriar, às vezes, do conteúdo dos outros, né? Até involuntariamente. Então, é importante você sempre verificar as fontes, tá? Então, aí a gente vai agora para a parte de citação e citação. De citação. Então, eu já falei da citação direta e a indireta. Então, qual é a citação de citação? É a citação que, quando eu menciono, eu faço a menção de um texto citado por outro autor. Então, é quando eu vou lá no meu livro, eu vou identificar que o autor citou o Elias, né? E eu não consegui ter acesso ao Elias.
tá? O livro que eu utilizei foi do Facina. Então, nesse caso, eu já pesquisei, já procurei, Catiane, e não encontrei. Então, eu vou fazer a citação de citação. Quase uma excepcionalidade, é muito raro, porque é muito importante você buscar a fonte principal. Mas, nesse caso, se você não tiver outra possibilidade, você vai usar a citação de citação, nada mais é do que o apud. Então, ele é uma expressão em latim que você vai colocar aqui, ó, o Elias, tá? Que foi o autor que você achou no livro do Facina, e aí você vai colocar o ano, o apud e a obra que você consultou, que foi o Facina, 2004, página 11. Então, ou seja, eu encontrei lá na obra o Elias, 1995, tá? Mas eu vou ter que citar o Facina. Por quê? Porque lá na sua lista de referência, quem vai aparecer é o Facina e não o Elias, tá? Então, por isso que é muito importante você aprender direitinho o apud. Então, a obra que não foi consultada, você achou citação do livro dentro do Facina, e a expressão apud significa citado por, né, obra consultada. Então, faz a referência da obra consultada. Quem é que vai lá para a nossa lista? Até coloquei aqui, ó. Quem vai é o Facina, tá? Mas você achou a citação do Elias interessante e você colocou no seu trabalho, tá? Citação indireta. É a citação... Não, eu voltei. Citação direta. Não, isso aqui a gente já falou. Então, até aqui, tudo bem, gente? Tá tudo certo? Então, vou fazer um quiz aqui com vocês e eu quero que vocês participem, tá? Eu vou colocar uma perguntinha e aí todo mundo vai marcar qual é a opção correta e aí depois eu digo para vocês qual é a opção correta. Aqui no chat também eu coloquei, quem está acompanhando, eu coloquei aí, ó, um formato de citação. Quando eu coloco o autor não fazendo parte do texto, eu coloquei o Nogueira 2020, e quando eu resolvo colocar o autor fazendo parte do texto, que é o segundo Nogueira 2020. Então, percebam que muda a formatação do último sobrenome do autor, ele passa dentro do parênteses, ele passa a está em caixa alta, e no outro formato ele fica só a primeira letra maiúscula, tá? Então, eu quero que vocês coloquem aí no quiz, respondam aí no chat o nosso quiz. Então, vamos lá. Até o Fabrício também, hein, Fabrício? Responde aí. Quero ver. O professor vai passar vergonha, hein? Será? Nada, passo não. Vamos lá. Então, a pergunta é: citações diretas curtas, é correto afirmar acerca de... Então, vamos lá. Então, se vão me dizer para mim qual é a opção certa. Não, citação direta, tá? Curta. Não se usa aspas. B, indicar numeração da página de onde foi retirada a citação. Recuo de 4 centímetros. D, indicar o texto com fonte menor. Então, digam aí, se é A, B, C ou D. Citação direta curta. O que a gente pode afirmar como correto? Então, todo mundo respondendo aí no chat. Vamos lá. Eu vou esperar eles aqui, porque... É verdade. Não dá cola não, Fabrício. Se eu já coloco aqui, você já viu, né? Vamos lá. Quem acertar aí, a gente vai providenciar um brinde aí. Isso. Vamos lá, gente. Nosso retorno presencial, aí a gente reencontra, né, Fabrício? A pessoa a gente entrega. Claro, pode crer. É só cobrar, gente. Mariano colocou B. Concordam com o Mariano? Vamos lá, gente. Ei, lasqueira. D. Adriene colocou D. Stephanie C. Alexandre C. D. Lembrando, citação direta curta. C. A Catiane dá que nem aqueles professores que passam, olham para a nossa prova e digam, prestam bastante atenção. Né? Exatamente. Né? Que eu já estou me dando pânico aqui de você. Estou falando já quase 30 minutos e vocês vão responder errado. Não acredito, olha. Eu vou chorar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Quem respondeu letra C? Recuo de 4 centímetros. Vamos saber se é a letra C ou não?
Recuo de 4 centímetros. Então, vamos lá, vou mostrar na prática para vocês, ver se está certo ou se está errado. Recuo de 4 centímetros. Eu fiz a pergunta sobre citação direta curta. Então, letra C, está certo ou está errado? Está errado, porque citação direta longa, então quem marcou letra C está errado, porque o recuo de 4 centímetros você vai utilizar na citação longa, tá? Ajuda aí, Fabrício, quem mais respondeu diferente? A letra... Foi a letra... O que eles marcaram, assim... B, né? Ó, o Mariano marcou B, teve a Brienne que marcou D. Vamos ver a letra D. Indicar o texto com fonte menor. Quando a gente indica o texto menor na citação? Também é na citação longa, direta longa. Então, quando eu uso, aqui, ó, quando eu vou usar a fonte menor quando for citação direta longa. Então, não pode ser a letra D, tá? Então, a nossa opção certa é a letra B. Quem foi que acertou aí? O Mariano. O Mariano. Parabéns, Mariano. Vai ganhar uma caixa de chocolate quando a gente retornar para o presencial. Me cobre, Mariano. Então, o Mariano salvou a aula de hoje. Ó, Fabrício, salvou, hein? Stephanie. A letra B. E por que a citação direta curta? Porque você vai indicar a numeração da página de onde foi retirada a citação, exatamente de onde você tirou. Você vai colocar. Então, por que a letra A estaria errada? Não se usa aspa? Porque você vai usar a aspa na citação direta curta. Você vai utilizar as aspas, tá? Então, por isso que a opção B é que está certa. Você vai indicar a numeração da página de onde foi retirada a citação. Olha, a Mayara tá rindo aí, né? Estou falando à toa aqui, Fabrício. Estou falando, como diz, não é nem com as paredes, né? Estou falando com o computador aqui. Tá rindo, o Mariano. O Stephanie, ele é o representante de estágio. Então Então ele vai ganhar a caixa de chocolate, aí ele decide se ele vai repartir com vocês ou não. Eu não repartiria, não. Então vamos lá. Vamos lá, o próximo quiz, para ver a segunda caixa de chocolate. Isso aí o Fabrício é que vai patrocinar essa segunda aí. Deixa comigo. Essa daqui é mais difícil. Não acredito, vocês erraram a mais fácil, só a Mariana acertou. Aponte a opção correta no que tange a entrada de citação indireta. Então, quando eu falo indireta, qual seria a opção certa? Então, você tem, ó, segundo Souza, 2021, página 25. Aí é o autor fazendo parte do texto. Aí tem um outro modelinho, o mesmo Souza, só que o autor não fazendo parte do texto. Souza, página 25. Depois tem Souza, então tem esses 4 formatos. Aí eu quero que vocês me digam a opção certa em citação indireta. Quando eu faço uma citação indireta, que é aquela que eu pego apenas a ideia do autor. Então, a citação indireta. Marquem aí. É a A, é a B, é a C, é a D. A correta, né? Que é para marcar, para eles marcarem. A correta. Vamos lá, gente. Indireta. Ele diz que não está aparecendo a opção. Como é que é, Mariana? Não tá, tá. Você não tá travada. Tá na citação. Tá. Mas tu já ganhou, Mariana, uma caixa de chocolate. Deixa a oportunidade para os outros. A Jéssica marcou Gente, a Diana... Vou fazer igual a Stephanie. Citação indireta. Prestem atenção na pergunta. Citação indireta. É aquela que só fala a ideia do autor. Vamos lá. Quem vai ganhar essa caixa de chocolate aí do Fabrício? Vamos lá, Stephanie, estou em dúvida. Então diz as duas. Vamos ver se tu te salva pelo menos com 2 possibilidades. Essa Catiane, ela humilha já. Né? Olha, Catiane, tu não me humilha não, mano. Olha, eu tô desenhando para vocês estão dormindo. Olha, eu já pedi vou fazer igual o professor de um curso que eu estava participando. Gente, todo mundo de câmera ligada. Vamos lá.
Vamos lá, bora, Stephanie, diz logo. Gente, é muito importante vocês participarem, porque a gente brincando assim, a gente vai realmente entendendo, que às vezes a gente acha que está entendendo uma coisa e não está entendendo, né? E aí a gente acaba tirando a dúvida. Eu acho que é a letra D. Eu acho que é a letra D, porque acho que a página é opcional. Maiara colocou, é a A ou D? Tá. Então, todo mundo já participou aí, então vamos lá. Então, qual seria a opção correta? A opção aqui eu estou falando de citação indireta. Então, por que a A não está certa? Porque quando eu digo segundo Souza, 2021, página 25, o que eu estou fazendo? Eu estou sinalizando o local exato. Quando a gente fala de citação indireta, eu pego a ideia do autor, eu não vou transcrever exatamente. Então, nesse caso, a página você não pode colocar, tá? Então, a Stephanie colocou, é opcional. Aí, no caso, não é nem opcional, você não tem que colocar, porque se é indireta, você está tendo uma ideia. Quando você coloca a página, você vai estar dizendo para o leitor que exatamente você transcreveu. Aí a pessoa vai procurar e não vai localizar. Então, por isso que a letra A está errada. A letra B, por que ela está errada? Souza, página 25. Ela está errada porque, primeiro, a gente aprendeu lá que citação a gente tem que colocar o último sobrenome do autor, o ano e a página. Ok, botei o último sobrenome do autor, mas coloquei página. Se a gente está falando de citação indireta, tem 2 erros aí. Além de não ter o ano, eu não terei que colocar a página. Então, ele colocou a página em vez de ter colocado só o ano. A letra C, Souza, por que a C está errada? Porque Souza, 2021, página 25. A gente está falando de citação indireta, mas percebam que tem um erro aí. Qual é o erro? O Souza, quando a gente aprendeu que quando o autor não faz parte do texto, quando ele está dentro do parêntese, vem tudo em letra maiúscula, o último sobrenome. Né? Aqui ele fez como se o autor não fizesse parte do texto, então é um erro de formatação. E a letra D, ele colocou Souza 2021, que a opção D é a correta, porque a citação, então, Stephanie, você acertou. Olha, a Stephanie acertou. Tá vendo? É pra te parar de falar que eu vou ter sorte. Né? Tá vendo? Tá vendo? Maiara também acertou. Deixa eu ver quem que eu tô devendo chocolate. Maiara, Sharon. Sabe, Fabrício, já tem que pagar. A minha foi só o Mariano, ainda bem. Stephanie. Deixa eu ver mais quem. Ih, Adriene também. Exatamente. Deixa eu ver aqui. 3, eu vou ter que dar o meu jeito. Que bom que vocês compreenderam. Então, a citação indireta, ela só vai o último sobrenome do autor e o ano, porque você vai utilizar a ideia do autor. Então, paginação, só para a gente esclarecer bem, ela não é questão de ser opcional, não, tá, Stephanie? Ela realmente não vai entrar aí. Tá? Porque aí, no caso, se você colocasse, estaria errado, porque, no caso, na citação direta, ou curta ou longa, a gente teria aquelas formatações, que na citação direta você teria as aspas lá, tá? Então, vamos à frente, que o nosso horário já está chegando ao fim. Então, aqui eu já mostrei para vocês, né, os formatos, tá? Então, na citação, quando a gente fala de um autor, né, eu coloquei aqui, ó, o Moraes, 2018, quando eu tenho 2 autores, eu vou utilizar o ponto e vírgula, tá? Seja ela dentro ou fora do parêntese, tá? 3 autores, vou colocar os 3, tá? E o ano. Se for citação direta, eu teria que colocar o quê? Vírgula e a página, tá? Mais de 3 autores, aí eu já vou colocar o primeiro autor, a expressão etiale, que é uma expressão em latim, tá? Como é uma expressão em latim, a maioria das expressões em latim, apesar dessa norma de citação, gente, ela não utilizou a questão do itálico, mas a norma de referência, que é uma norma que foi modificada, ela já diz que tudo que tiver expressão em outro idioma, você vai ter que colocar em itálico. Tá, então, aí já tem aí, ó, o primeiro nome do autor, etiale, que significa e outros, né? O pontinho, vírgula e o ano. A entrada pelo título. Vai acontecer, às vezes, com uma obra que vocês não têm autoria,
E aí vai entrar pelo título da obra, tá? E aí geralmente é a primeira palavra. Ah, Catiane, mas aqui está o O. Mas o O ele não é, a gente considera como palavra, ele é apenas um artigo. Então aí vai entrar o O e o outro, a primeira palavra daquele título, tá? E reticências, porque você não vai escrever todo o título aí, você está apenas citando. E quando for uma entidade também, às vezes, Associação Brasileira de Normas Técnicas, aqui Comissão das Comunidades Europeias, 2002, tá? Aqui eu estou só passando para vocês, isso tem nas normas, tá lá, né? Vai estar aqui nesse slide para vocês verem depois, tá? Aqui o autor o autor fazendo parte do texto, mesma coisa, segundo Moraes, 2018, segundo Moraes. Aí aqui, quando o autor faz parte do texto, você pode utilizar a expressão aí Moraes, Souza, aqui a vírgula, Gabriel e Vilela. Então, de acordo, aí o etiale, que eu até esqueci de colocar em itálico aí, tá? Da mesma forma que os demais, tá? O sistema de chamada, geralmente a Alfam, ela utiliza mais o sistema não numérico, a gente utiliza muito o autor data, né? Aqui até eu coloquei o numérico. Verdade. Tá? Mas a gente utiliza, como seria o numérico? Você tem um recurso, seja no seu Office, que você vai inserir uma nota, né, de rodapé ou uma nota fim, e aí lá na nota fim você vai colocar a referência, tá? Mas a Alfam ela não utiliza muito esse formato. Quando você for utilizar uma informação verbal também, você também tem que fazer a referência, então, às vezes numa palestra, numa reunião, e aí como você vai utilizar? A opção é a informação verbal, então você vai colocar a citação e no final vai abrir um parêntese e vai colocar a informação verbal. Aí nesse caso, gente, não vai para a lista de referência, vai para a nota de rodapé, tá? E aí você clica aqui, aí vai colocar a notícia fornecida pelo professor, então foi alguma informação na aula de alguém, numa palestra, numa conferência, tá? E algum documento que não foi publicado, tá? Que foi só uma informação. E aí o uso dos colchetes é para suprimir. Então, às vezes, você pegou uma citação muito longa, gente. Ah, mas eu não quero essa parte, o que eu quero é isso aqui. Então, você vai utilizar o colchete para suprimir, tá? E, às vezes, até para dar umas interrupções, fazer comentários, olha aqui na citação. Assim como a psicanálise empresta os conceitos. Aí, para eu colocar um comentário, eu coloquei o colchete, coloquei para auxiliar. A biblioteconomia desvenda caminhos que levarão ao desentendimento. Aí, quando eu coloco reticência, eu digo para a citação que eu estou suprimindo aquilo que não é importante. Então, você pode fazer isso também, tá? Na citação. Bem como dúvidas também. Produzir benéficos, aqui eu coloquei uma dúvida, né? Instrumentalizar, coloquei um parêntese para uma exclamação para chamar a atenção, tá? E igual também eu quiser grifar. Então, se eu grifei, né? Aí eu vou ter que, no final da minha citação, eu vou ter que colocar grifo nosso. Essa é a expressão. Então, você grifou, tá? Igual também se tivesse grifado pelo autor. Aí você vai escrever aqui, grifo do autor, tá? Ok, a gente vai para as referências. Nas referências, a norma que nós vamos utilizar é a 6023. Viu, Fabrício, como é muito conteúdo, né? Imagina se eu tivesse colocado tudo, né? Então, Verdade. a 23 já vai ser mais fácil, porque eu vou falar para vocês de gerenciadores. Então, não precisa vocês ficarem desesperados, né? Ah, como é que bota? O que vem primeiro? O nome do autor, o título, autor. Então, a gente mostra apenas algumas ideias, tá? Então, as referências, elas podem aparecer no rodapé, que é lá no finalzinho do seu texto, no fim dos textos, ou seja, você decide fazer um TCC por capítulo, e aí, cada capítulo você apresenta a norma, em lista de referência, que é a mais adequada, que é no final, tá? Aí a ordenação das referências, olha aí como eu coloquei, o sistema alfabético, que eu vou citar, fiz a minha citação, aqui é o Valentim, Teixeira, nananã, e aí a minha lista de referência lá no final do meu trabalho, né, eu vou colocar aqui, ó, em ordem alfabética, tá? É em ordem alfabética. Alfabética aqui da entrada das referências, tá? Aqui seria o formato numérico, né? Eu mostrando para vocês, mas não é um formato que a gente utiliza muito. Geralmente, em publicação de livro, de artigo, né? Vocês vão encontrar muito. Então, é quando eles não querem ver as citações aqui no meio do texto. Aí a gente coloca só assim, ó,
Isso aqui, entre aspas, isso aqui é uma citação direta, né, que está entre aspas, citação direta curta, e aí eu coloquei um umzinho, né, que é aquele sistema lá de notação de referência lá no seu Office, e aí lá na minha lista de referência eu vou colocar, né, a referência completa, então aqui não entra aquelas expressões, né, desse autor, tá? Então esse aqui é um outro formato, mas é um formato que em TCC, geralmente, nós não usamos, né, trabalhos acadêmicos, é mais o sistema autor-data, porque quem está lendo o texto quer saber quem são os autores de forma imediata. Já isso aqui é mais para artigos científicos ou uma publicação, um livro, que a pessoa não quer ver aquelas citações no meio do texto, tá? Até aí, tudo bem, gente? Então, eu vou mostrar para vocês as principais alterações que a 6023, que é a de NBR, ela sofreu. Então, hoje ela tem a primeira orientação. Quando houver 4 ou mais autores, hoje ela permite que você indique todos. Se você quiser colocar todos, você pode. Ou você pode também utilizar a expressão etiale. Então, surgiu essa colocação porque alguns autores eles querem que seu nome apareça lá na referência. Então às vezes tem 3, 4, 5, 6 autores e às vezes só aparecia o primeiro, né, na referência. Lá na citação, não. Na citação vai ficar sempre só o primeiro, o último sobrenome. Só que na referência era opcional. Não, opcional não, era obrigatório, né, Fabrício, colocar só o etiale. Agora não, agora você tem a opção de colocar. Então, de repente, se foi eu, o professor Valentim, mais o Mariano e mais a Stephanie. Aí a Stephanie, digamos, seria a última. Aí os demais só apareceria o Silva, que era o Valentim, né? E aparecer lá, Fabrício Valentim da Silva, só apareceria o Silva, vírgula, Valentim e Etiale. Aí nós ficaríamos de fora, né? Na referência nem aparecer o nosso nome, né? A gente não ficaria conhecido. E aí alguns autores, eles se sentem mais querem esse reconhecimento. Então, a norma, ela adaptou isso. Então, você pode colocar todos ou pode usar o etiale. Então, aí fica a critério da pessoa que estiver escrevendo aí o seu TCC. Então, você pode colocar todos, né, na referência, indicar todos, os mais de 4, né, que até 3 a gente colocava todos 3, e mais de 3 a gente colocava só o etiale. Agora não, você pode usar o etiale e também, como aí no exemplo eu coloquei para vocês, né, até os 4, eu coloquei os 4, bem como também eu podia fazer colocar só o Bochara lá e etiale e ok. Então, todas as duas formas são aceitáveis hoje. Foi abolido o uso de traços, 6 underlines, eu não sei se vocês chegaram a ver, às vezes quando na lista de referência se repetia o mesmo autor, então a gente utilizava os 6 underlines, então hoje isso já não precisa se usar mais. Então você vai, conforme vai citando, você vai colocando na lista de referência. A ordenação das referências, eu coloquei, usar o espaçamento simples entre linha alinhada à margem esquerda. Então ela vem alinhada à esquerda, né? Um espaço simples entre cada referência. Por quê? Porque lá no seu trabalho, você vai utilizar o espaçamento e-mail. Então, aqui na referência, você vai manter o espaçamento, o e-mail, mas com o espaçamento simples entre cada referência. Tá? Aqui eu mostrando o formato para vocês de quando vir na nossa nota de rodapé. Tá? Então, quando vir na nota de rodapé com aquele númerozinho, você vai utilizar esse formato. Tá? Exemplo de referências por tipo de documento. Então, a norma ela vai mostrar. Então, eu coloquei aqui para vocês. Olha, por exemplo, essa obra, Edson Pacheco Palladini. Então, Palladini é o quê? O autor. O título, o subtítulo, tá? Edição, local, editora e data. Tá? Livro no todo. Então, eu vou colocar lá o último sobrenome do autor, aí vem os prenomes e os demais sobrenomes, ponto. O título da obra, lembrando que o título da obra ele vai receber um destaque, seja ele negrito, itálico ou sublinhado. Você pode usar os 3? Não, você vai utilizar apenas um estilo, tá? Um destaque. E se você utilizar você vai optar utilizar um em todo o seu trabalho, tá? Não vai, eu vou usar numa referência, eu vou usar itálico, no outro não, tá? Se a obra tiver subtítulo, você vai colocar princípios, métodos e processos. Ponto. Aí vem a edição, tá? Que vem
em número arábico, 2.ed.são Paulo, Atlas, 2009, tá? Essa questão da pontuação, gente, eu estou mostrando para vocês, mas hoje os gerenciadores eles já fazem isso para vocês, tá? Eu vou já mostrar para vocês. Mas eu gosto de mostrar, porque quando você vai preencher nos gerenciadores, você tem que ter uma noção do que é que vem primeiro, porque senão você vai fazer sua referência errada, tá? Quando eu tenho mais de 3 autores, eu também vou colocar eles, né, pelo último sobrenome, vou colocar o título, que vai receber um destaque, tá? Os demais. Aqui, quando o livro no todo com mais de 3 autores, e aí a gente já vai ter essa opção, né? Que a gente pode utilizar o Etiale, bem como você pode utilizar também, indicar todos, tá? E aí o capítulo de livro, que aí já... Capítulo de livro já é um pouquinho diferente, porque você vai colocar a expressão in. O que significa in, Catiane? É dentro. Então, aqui, ó. Então, digamos que eu utilizei um capítulo, esse capítulo aqui, ó, que está indicado, exportar a tradução literária do Brasil, como é possível? Então, eu utilizei só esse capítulo, eu não fiz mais nada dessa obra, não utilizei mais nada, nenhuma citação, só foi desse capítulo. E aí eu tenho que fazer a referência do capítulo. E aí eu pego o autor dessa parte, o título dessa parte, o subtítulo, se houver, como esse tem, vou usar a expressão in, que quer dizer, exportar a tradução literária do Brasil, da Luísa Lobo, está dentro da referência. Aí eu venho e faço a referência normal da obra, tá? Lembrando que aqui as entradas sempre do sobrenome do autor, o último sobrenome do autor, na lista de referência, sempre serão em letra maiúscula, tá? Mas os gerenciadores já fazem isso. Aqui eu vou mostrar um caso de dissertação também, que nos gerenciadores também eles vão mostrar, mas na dissertação a gente percebe que depois do ponto do ano que identifica, você vai receber, vai identificar esse material. Por quê? Porque a dissertação ela é um documento, ela não é um livro, ela é um modelo específico de trabalho científico. Tá? O artigo de periódico, leis e anais, aí vem a parte legal. Eu vou indicar os gerenciadores de referência e citação para vocês, tá? Bem rapidinho, porque o nosso horário já está chegando. Indicar o gerenciamento automático nas bases, tá? Aí vocês vão ficar já chateados, que a gente fica lendo norma, né? Então, o primeiro gerenciador que eu vou mostrar para vocês está na página dos 7. Você vai entrar lá em catálogo, tá? Entra lá na página dos 7, vai lá em biblioteca, clica em catálogo, e aí você vai lá na nossa base de dados. Digam aí para mim se vocês já acessaram o Pérgamo da UFAM, dos 7, tá? Coloquem aí se vocês conhecem, se sabem o endereço. Eu vou até tirar aqui, deixa eu parar a minha apresentação, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, tentar ver se minha internet está ok. E aí eu vou compartilhando bem devagarzinho para vocês verem. Então, vou compartilhar aqui. 7. Aí vocês me dizem se vocês estão vendo aí direitinho, porque eu não vou estar mais vendo vocês. Pelo menos aqui não apareceu mais. Fabrício me dando feedback. Aqui na internet aqui não tem como eu ver mais vocês. Uhum. Tá. Então vai aqui, ó, biblioteca, o catálogo, tá? Aí nesse catálogo. Colocaram lá já. Aí você coloca aqui o Pérgamo, tá? Nesse Pérgamo, ele é se você utilizou, então, esse gerenciador aqui, você vai utilizar para materiais que você consultou na biblioteca. Então, me digam aí um material que vocês consultaram lá na biblioteca. Digam aí no chat para eu colocar aqui e a gente vê na prática. Diz aí um material. Falaram alguma coisa, Fabrício? Diz aí um título. Eles colocaram já, já. Já, né? Geometria analítica. Ótimo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Geometria analítica. Então, eu vou lá fazer minha pesquisa, tá? Se eu vou citar alguma coisa desse livro, tá? Eu não preciso ficar batendo cabeça para... Então, vem aqui, ó. Buscar título, se fosse por autor ou outra forma, tá? Título. Aí vem aqui, ó. Unidade de informação.
vocês vão marcar Itacoatiara, porque esse livro está sendo consultado aqui, tá? Pesquisa. Como eu acho que vai aparecer bastante, porque geometria analítica tem vários, né? Aí teria que ver se é do Ávila, se é do Correia. Então, olha, percebam que... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Tá dando para visualizar aí? Então, olha, percebam que aqui já tem a referência. Tá vendo? Estão vendo bem bonitinho, ó? Então, aqui só é vocês copiarem da forma como está aqui, porque isso aqui é feito pelos bibliotecários, né? Pela base de dados da UFAM. E aí é só copiar. Se não quiser, pode clicar também aqui, ó, em referência, ó, que vai abrir bonitinho também, ó. Tá? Então, vocês já podem copiar. Não precisa Não tá aparecendo, não, tá não? Tá não. Tá na imagem do catálogo. Espera aí. Não abriu? Espera aí, deixa eu clicar aqui. Deixa eu parar e vou clicar na página, né? Tá aqui, ó. Agora foi? Sim. Agora tá, sim. Agora tá lá dentro. Então, olha, percebam que... Deixa eu ver se eu fecho essa tela aqui. Que eu dei um zoom para vocês verem. Vocês conseguiram acompanhar a pesquisa? Não deu para acompanhar a pesquisa não, né, Fabrício? Não, estava travado. Tá. Então, ó, coloquei geometria analítica aqui, ó. Tá todo mundo vendo, né? Aí eu procuro aqui por título, assunto, autor, né? Marquei título. Aí eu venho aqui, ó, marco Itacoatiara, porque é importante ver a referência exata, né? Coloquei pesquisar. Ó, aí vai abrir aqui para mim, ó. Estão vendo, né? Ó, vai abrir aqui, ó, todos os livros que eu vou... Então, digamos que eu citei no meu trabalho algum material desse aqui, tá? Então, usei aqui o Bowles, tá? Então, eu posso clicar aqui em referência ou copiar diretamente daqui, tá? Ó, referência, copio bonitinho, tá todo na pontuação certinha, na ordem certa, tá? Então, esse é um gerenciador. Agora, esse gerenciador, ele só é bom para, no caso, se vocês utilizarem material da biblioteca. Aí eu vou mostrar agora um outro gerenciador que é de material externo. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só tirar, interromper. Aí eu vou mostrar um outro gerenciador para vocês que é externo. Então, esse aqui é um gerenciador que é o More, que é um software, é uma página de internet, um mecanismo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Então, deixa eu dar um F5 aqui. Mas eu vou fazer na prática para vocês verem. Ele permite vocês fazerem a referência. Deixa eu... Acho que não está ampliado, não, né? Deixa eu interromper e abrir maior para vocês verem. É, porque ele já está aqui. Tela inteira. Nossa, não está aparecendo a opção aqui para mim abrir. Agora se abre. Agora sim. Então, aqui, esse aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Estão conseguindo? Sim, sim.
Então, esse aqui é o MORE, tá? Que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vocês vão entrar nesse site aqui. É nesse site aqui, ó, tá? O MORE. E aí, o que ele vai fazer para vocês? Vocês vão preencher o campo, ele vai abrir um campo, eu vou já abrir para vocês verem, vocês vão preencher o campo, e eu fiz questão de simular aqui, porque eu não sei como a internet estaria. Ele gera para vocês exatamente a referência. Olha aqui, eu fiz um exemplo, né? Ele mostrou direitinho, ó, a expressão, ele usou até a expressão in aqui, ó. Aí ele vai mostrar para vocês como fica a citação com o autor incluído no texto, tá? Ou com o autor não incluído no texto, aquelas formatações de citação, tá? Mas para isso você precisa preencher algumas informações. Aí eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu abrir a página dele. Tá aqui. Aí ele, por isso que a gente explica um pouquinho, mostra para vocês, porque é muito importante vocês conhecerem, tá? Tá dando para... Tá ativo aí para vocês, né? Igual como eu estou clicando, ó. Por exemplo, você clica na referência de livro, aí eu vou clicar e você vai preencher. Percebam que nesse gerenciador, ele vai estar aqui, ó, as informações como você deve preencher, até em... Tá meio cinza, porque é um modelo que está lá como se fosse uma colinha para vocês, né, preencherem. E aí você vai preenchendo exatamente para poder fazer, para gerar, tá? Então, de repente, mas o meu é um artigo de periódica. Eu vou lá, clico, artigo de revista, e vai abrir, e você vai preenchendo exatamente o que ele está pedindo. E depois gera a citação. Não precisa fazer cadastro, a não ser que você queira, né, fazer um cadastro para ficar arquivadas as suas citações, mas não precisa, tá? Você pode gerar e depois só copiar e colocar no seu trabalho, tá? Esse é um modo. O outro também, que é uma ferramenta muito legal, que é acessível, vocês podem ter acesso, que é através do Google Acadêmico. Eu não sei se vocês já perceberam, quem utiliza, isso se você for utilizar documentos do Google Acadêmico. Deixa eu abrir aqui no Google Acadêmico. Então, do Google Acadêmico, como é que você faz para ter acesso? Tá. Bora simular aqui um exemplo. Então, digamos que eu coloque aqui, eu quero uma pesquisa sobre açaí. Quando eu coloco, vai aparecer aqui, você vai identificar o material que você quer, tem uma série de filtros, né? Depois a gente pode até marcar algum dia, algum encontro para a gente explicar um pouquinho sobre esses filtros. E aí tem umas aspas aqui, ó. Quando você clica nessas aspas, ela vai abrir os tipos de referência. Inclusive, algumas vai aparecer, tá aqui o modelo da APA, Fabrício. Aí quem quiser já pode só colar, né? Vai utilizar a APA. Isso. No caso aqui, a gente está falando da NBR 6023, já está bonitinho aqui, ó, tá? Então, esse é uma forma de citar de forma correta. Porque essas bases de dados, elas trabalham com uma interface justamente feita por profissionais bibliotecários, profissionais da área da informação, que eles tentam colocar essas informações para que a interface que abra para o usuário seja uma interface igual como é o da UFAM, né? Tá lá bonitinho para você copiar e colar no seu trabalho e obedecer às normas da ABNT, tá? Então, esse colar aqui pode, né? E o outro gerenciador que eu mostro para vocês é esse outro aqui. Já está aberto aí, já abriu. Não sei se já consultaram, é o Referência Bibliográfica NET, tá? Então, aqui já tem vários outros formatos, tá? E aí você pode fazer ele também, tá? Um artigo. Eu não vou fazer aqui porque o nosso tempo já está, né, se esgotando. Você preenche direitinho e ele gera corretamente, tá? Então, por isso que a gente passa um pouquinho das noções para que vocês possam aprender, né? Para não preencher os gerenciadores. E o último gerenciador que eu vou mostrar para vocês na próxima aula é o EndNote, que eu não sei se vocês já conhecem, ele já é um gerenciador que ele já é um pouquinho mais complexo, aí eu preciso de uma aula
só para isso, para a gente mostrar para vocês essa. Agora, só que tem um detalhe, eu gostaria também de destacar para vocês que todos esses gerenciadores, eles ajudam, né? Mas não vou dizer que sempre estão corretos, tá? Eles vão aparecer algumas falhas, algumas coisas, mas aí, gente, vocês têm um mecanismo super importante, que são os profissionais bibliotecários, né? Aproveitem que vocês estão na universidade, né? A gente não faz as citações e referências para vocês, mas a gente faz a revisão delas, tá? Então, não deixem para a última hora. Claro que não é assim. Ai, Catiane, vou te mandar hoje, me entrega amanhã. Não, não é assim. Você faz, você manda lá para o nosso e-mail. Vou já colocar o e-mail, o nosso WhatsApp. Você pode passar o seu trabalho. A gente faz uma revisão, a gente marca a agenda. A gente não faz para o aluno, nem para o professor, nem para o servidor. A gente faz uma orientação, tá? E aproveitem, porque a nossa função é essa, gente, ajudar vocês. Aproveitem, usem esse serviço. É um serviço que são poucos alunos contados, tanto em professores quanto que não utilizam esse profissional, né? Nós temos atualmente, nós éramos 4 profissionais. Hoje nós estamos em 2, porque tem uma licenciada para estudo, mas nós somos duas, tá? É a Daniela e sou eu, Catiane. E a gente tem essa função de ajudar vocês nesse processo. Então, fazendo os trabalhos de vocês, concluindo, seja qual formato de trabalho for dentro, que seja para a universidade, vocês podem solicitar para que a gente ajude, tá? Aí, o que mais que eu fiquei de mostrar para vocês aqui, só para... Deixa eu olhar na minha colinha para ver se eu não deixei algo de fora para falar. E o outro também é o Portal CAPS, né? Se vocês usarem o Portal CAPS também ele vai ter aquela mesma função da aspa do Google Acadêmico, tá? Ele vai também permitir vocês utilizarem. Aí eu vou voltar aqui à minha apresentação para falar mais um negocinho para vocês. Aí eu já encerro, porque já está em cima da hora. Abriu aí para vocês? Abriu, né? Sim, então, sim. O serviço da biblioteca, então, como eu já falei para vocês, vocês podem utilizar, tá? Então, a gente tem aí o e-mail da biblioteca, né? Não der para anotar, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Vocês também podem procurar na página do I7, tem lá a Biblioteca 7, você se localiza lá, você vai encontrar todas as informações sobre a biblioteca, inclusive os e-mails e os contatos, tá? Na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre o EndNote e a gente vai falar da formatação. Aí, por isso que eu deixei para falar o EndNote lá, que também é um gerenciador, porque aí a gente já faz na prática, né? Eu vou tentar mostrar para vocês como se faz na prática. E já a formatação também, os principais pontos, tá? A lista de frequência, eu vou já copiar aqui, vou colocar aqui a lista de frequência não, essa lista aqui não é a do professor Fabrício, tá, gente? Se algum de vocês precisar de um certificado, a biblioteca ela expede, tá? Um certificado que vocês receberam essa orientação, tá? De hoje. Aí eu vou colocar também o link do grupo do Zap, então quem ainda não faz parte de vocês, não faz parte do grupo do Zap da biblioteca, a gente sempre está postando os treinamentos, orientações, tá? A gente estava fazendo uma agenda bem ativa, mas aí nós tivemos alguns problemas muito de conexão, computador, e vocês sabem que nesse período remoto é muito complexo, né? A gente, apesar de a gente ser servidor público, a gente não tem todas as condições, as ferramentas para a gente dar conta, né? Mas a gente está torcendo que logo, logo, né, Fabrício, a gente já vai estar se encontrando presencialmente. A gente vai estar podendo, de forma agendada, orientar, a gente vai seguir as orientações aí, a gente vai poder estar disponibilizando mais de forma mais corrente, né? E essas que foram as referências. Fabrício, eu já encerrei. Deixa eu tirar aqui. Eu vou só colocar aqui para vocês Deixa eu colocar só... Fabrício, tá me ouvindo? Tá, tô te ouvindo.
Se você conseguir colocar, Tá, conseguir vou colocar aí aqui. o link, aí a gente... Então, pessoal, enquanto a Catiane ela vai vendo isso, dá para colocar aí o link na mensagem para quem quer o certificado, ou do grupo do WhatsApp. Eu acho que ela vai retornar, mas olha só, espero que vocês tenham gostado, né? E lembrando que não terminamos a fala, né? A formação aí que a Catiane proporcionou para a gente. Então, na quarta-feira que vem, no mesmo horário, às 13h30, a gente vai continuar, né? E ela vai falar do EndNote, né? E é isso, pessoal. Eu acho que teria... Ela também vai enviar o PDF, e aí eu disponibilizo nos grupos das aulas, né? Que é de vocês que estão matriculados comigo, para o pessoal que não está com o meu estudante de disciplina, acredito que ela vai enviar pelo grupo da biblioteca, né? Que tem deixa eu ver aqui, eu acho que eu consigo postar aqui só um minutinho, eu consigo postar aqui eu estou no grupo, eu vou ver se eu consigo ver o link, só um segundo. Minha conexão aqui, Fabrício. Ela caiu, né? A gente tava dando uma olhada aqui, se eu conseguia entrar aqui, mas não conseguia o link do WhatsApp, não. Para colocar aí, do grupo. Ah, tá. Vou já colocar aqui. Tá. Eu acho que o link só consegue mandar quem é administrador. É isso mesmo, Só porque vou já colocar. verdade, é isso que depois eu me lembrei, é verdade, Steph. Deixa eu copiar aqui. Uhum. Convidar via link, copiar. Pronto. Eu vi que algumas pessoas entraram depois, aí a gente posso disponibilizar depois o link, né, Catiane, da gravação, porque quem perdeu, entrou no meio ou já no final, pode assistir. Entendi. Tá? Isso aí é para acompanhar. Isso. Esse é o link. É o link do grupo do WhatsApp, né? Aí eu vou colocar aqui Vou colocar aqui o link para gerar o certificado, quem queira, tá? Deixa eu colocar. Ótimo. Aí, gente, quem tiver também alguma dúvida, tá? Não se sinta envergonhado, não, de passar e-mail, falar lá no grupo, tá? Quer dizer, falar no grupo não, porque não é aberto para falar, só algumas pessoas, mas você pode mandar no privado, tá? Que a gente responde sim, tá? Deixa eu pegar só o formulário. E lembrando que na próxima quarta-feira, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-link, horário, às 13h30, a gente vai utilizar o mesmo link aqui do Google Meet. Nós vamos dar sequência, parte 2 da formação, do treinamento que a Catiane está proporcionando para todos nós. Vai utilizar o gerenciador EndNote. Inclusive, quem trabalha com Microsoft Word sempre tem ele já disponibilizado, né? Então, ou
ou baixa, né, quem não tem, e consegue uma mão na roda mesmo. Ele, Ajuda inclusive, muito. agora você não precisa nem baixar, você vai utilizar só uma extensão, né? É a extensão, Gente, é. eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar, Fabrício, o link que aí tu Tá, conhece mais os alunos, eu vou te mandar, porque eu não estou conseguindo abrir no celular aqui, porque o meu tá, computador não está conseguindo conectar, a internet já está ruim aqui. tá certo, Mas perfeito. aí eu mando o link para ti e aí você disponibiliza para a gente gerar o certificado de hoje, né? Porque eu não sei se todos vão participar na próxima, né? Tá bom, perfeito, sem problemas. E então é isso, Catiane. Mais uma vez eu agradeço e foi excelente. Acho que todo mundo gostou, né, pessoal? E teremos a oportunidade de continuar na próxima quarta-feira. Muito obrigado mesmo, Catiane. Foi excelente, a gente nem viu o tempo passar. Poxa, Eu tá bom então, gente. agradeço. Viu? Se cuidem. Ah, isso mesmo, vamos cuidando. Ah, todo mundo, ó, foi ótimo, gostei. Vão perguntando, a gente está aqui para servir, tá bom, gente? Fiquem com É Deus, isso se cuidem. aí. Abraço, Beleza. Fabrício. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Boa tarde. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vou disponibilizar um link. Tchau.